Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês agora, nessa quarentena, nesse momento, né? Uma iniciativa muito bacana da Colgate para trazer para vocês uma tarde completa de odontologia. E eu tenho a honra de abrir aí essa sessão com os meus colegas próximos aí, falando também das suas especialidades. Bom, a gente vai falar sobre ortodontia nesse contexto atual, né, e quais são os novos critérios na atuação. Quando a gente fala contexto atual e os novos critérios, não tem como nós nos desvencilharmos da questão da pandemia também. E como dentistas, como ortodontistas, nós queremos, acho que o principal assunto atualmente é saber sobre como voltar a trabalhar com segurança. Então, nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho à frente da palestra, só que também a gente vai trazer um outro olhar, tá? É um olhar da ortodontia contemporânea, o que o especialista em ortodontia ou o que o estudante que vai se especializar precisa ter como base no seu atendimento, no seu dia a dia, no seu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou professora, coordenadora de especialização na SPO, tanto para cursos para alunos que estão ingressando na ortodontia, como para especialistas. Temos essas duas linhas diferentes. Também sou pesquisadora e aluna de doutorado na USP, São Paulo. Minha linha de pesquisa é classe 2. Tenho também cursos internacionais de mini implantes na UCLA. Também eu trabalho com mídias digitais há um bom tempo. Sou parceira da Colgate, né? A gente sempre está junto aí nos congressos, e especialista pela SPO, e também tenho pós-graduação em dentística. Meu consultório fica em São Bernardo do Campo, é aqui que eu atendo os meus pacientes. O meu canto ali, que eu falo que, por mais que nós, professores, tenhamos esse conteúdo de ensinar, nós temos que viver ali também, viver no mocho, para que a gente entenda a linguagem do clínico. Então, isso para mim é fundamental, primordial, e eu amo essa parte também da minha vida. E como eu também sou clínica, eu me preocupo muito na linguagem para vocês, para saber como falar, como abordar, tanto nos meus cursos, como nas minhas palestras, nos meus vídeos. Eu tenho muito essa preocupação de levar uma mensagem para vocês com qualidade e com alcance que vocês se identifiquem. Quando a gente olha a nossa foto do consultório, que a gente fala, né, e agora em quarentena, como que a gente vai voltar, o que vai mudar? Então, tem alguns itens que eu considero como fundamentais aqui para a gente, são esses 4 pilares, tá? Que a partir de agora, então, é o que a gente costuma falar, que a partir de agora não será mais a mesma coisa. Então, a educação continuada, ela é fundamental para que a gente consiga manter. Eu vou falar isso para vocês, que nesse cenário de pandemia, por exemplo, eu vejo a especialidade de ortodontia com algumas grandes vantagens para a gente, tá? A biossegurança, que já é algo que é crucial dentro do nosso consultório, mas a gente vai ter que reforçar. A tecnologia, que a questão de digitalizar muitas coisas da sua clínica, ela tem um caminho leve e é um caminho que vai te ajudar a agregar, evitar acúmulo de objetos, de pastas, de papéis, que nesse momento, então, é fundamental. E a gestão e marketing, que é aquela visão de olhar além de bons especialistas, bons dentistas, e sim, como gerir o seu negócio, porque nós temos um negócio também. Então, eu vejo esses 4 pilares como cruciais para que a gente consiga atuar a partir de então. Eu vou começar falando da educação continuada, tá, pessoal? Que acredito que seja super importante estar nesse cenário para que vocês entendam. Dividir em planejamento digital, alinhadores e sistema autoligado. Eu vejo como o sistema autoligado, para quem utiliza isso no seu dia a dia, nesse cenário que a gente está do mundo, tem muitas vantagens. Por exemplo, eu trabalho numa linha de pesquisa na USP, que é uma pesquisa prospectiva clínica, e a gente não pode atender os pacientes. E todos eles usam o sistema autoligado. No meu consultório, grande parte é autoligado e outra parte são alinhadores. Então, grande parte da minha clínica já está funcionando assim. O sistema autoligado, ele propicia para a gente algumas vantagens. Primeiro, eu não preciso ver meu paciente a cada mês. Eu posso avaliá-lo de 8 até 10 semanas. Então, isso traz uma distância, menos visitas, que é o que a gente precisa hoje, né? Menos visitas no consultório. O sistema autoligado também atua de uma forma diferente, que ao invés de a gente ter aquela mensalidade, é um sistema de pacote. Então, a forma também de agregar essa parte de honorários é um pouco diferente, porque
as qualidades, as condições do sistema me propiciam isso. Outra vantagem, ele não tem necessidade de ligaduras externas, elastoméricas, ou nem de amarrilho. O próprio bracket fecha e abre a portinha. Isso, nessa fase que nós estamos, que não podemos ver tantos nossos pacientes, por exemplo, é algo crucial, porque mantém a boa higienização, mantém a atividade do sistema, e eu não tenho grandes consequências na deterioração, na inflamação, porque o que mais preocupa a gente, e eu tenho recebido mensagens sobre isso, Thalita, até quanto tempo eu posso ficar sem ver meu paciente? Porque a gente se preocupa com tudo isso, a questão do elástico, a questão da higienização, de evitar alguns problemas que talvez numa técnica convencional a gente pode ter um pouco mais. Então, o sistema autoligado agora é crucial. Então, a necessidade de nós olharmos as novidades da ortodontia, principalmente nesse cenário que nós estamos. Quais são as vantagens de um sistema autoligado também? Não é a questão só da portinha, da abertura e fechamento. As pesquisas têm mostrado que não tem muita diferença na questão de tempo de tratamento. Algumas coisas são equivalentes ao sistema convencional, mas eu vou trazer para vocês aqui questões que fazem um diferencial no sistema. Além do que eu falei, ele traz para a gente uma expansão dentro alveolar, um desenvolvimento do arco maxilar muito bom, positivo. Por quê? Porque os fios eles têm um potencial, uma tecnologia agregada. É por isso que eu não posso trocá-lo a cada mês, por exemplo. Eles têm uma incorporação de cobre, são fios termoativados com incorporação de cobre, o que me traz uma fidelidade maior no posicionamento, uma expansão mais lenta. A gente fala que são movimentos mais biológicos, né? Porque a gente sabe que o dente movimenta por inflamação. Então, a gente tem movimentos mais oxigenados, digamos assim, mais biológicos, então a gente consegue ter uma expansão melhor. Então, aqui 2 exemplos para vocês verem de expansões nos arcos que aconteceram apenas por esse sistema. Gente, é muito importante entender que não é comprar bracket passivo, tá? E usar o seu sistema de manutenção, ou você usar os fios de Naitai convencionais, não. É um protocolo de atendimento que a gente vai fazer diferente. Então, por exemplo, aqui, a gente vê uma classe 3, tá? Uma paciente com um histórico de classe 3, e tem todo um histórico por trás, desde pequena ela atende, ela trata, e ela veio para mim numa idade já de surto de crescimento, e a gente já usou máscara nela, já fez todo o protocolo ortopédico, e agora nessa fase que ela está no finalzinho de crescimento, optamos por usar um sistema autoligado, e quando a gente olha uma foto assim, não é apenas o aparelho em si, ele tem a incorporação de os brackets são diferenciados, porque a gente tem torques específicos neles, nós temos um levante de mordida, nós temos uma prescrição de elásticos diferenciadas, ou a associação de ancoragem esquelética também, tá? Tem todo um mecanismo diferente. A quantidade de troca de arcos diminui também. Ao invés de eu ir de um 12 até o 19 por 25, eu vou para 14, 14 por 25, 18 por 25, e assim sucessivamente. São menos trocas de arcos também, até a gente chegar na expressão de torques. Então, são vantagens que eu vejo que nesse cenário de pandemia, por exemplo, se você já atua dessa forma no seu consultório, você tem algumas características que vão trazer maior qualidade de vida para o seu paciente, conforto, e para você também. Então, eu vejo essa questão de educação continuada nesse sistema, se você ainda não faz, tem que fazer, tem que aprender, porque isso vai trazer para você um pouco mais de qualidade. E agora, principalmente, a gente vê muito mais as qualidades de trabalhar com um sistema assim. Aqui um outro caso para vocês verem, que por conta desse protocolo, digamos assim, não é só o bracket, é o fio, é a prescrição de torques, é o manejo, é o elástico, é a mola. Aqui é uma mecânica chamada de Gainer, que é uma mecânica 4x2, instituído nessa técnica, onde nós conseguimos propiciar espaços no arco de uma fase de dentição mista, no final de mista já, permanente, e a paciente não tinha espaço de caninos, então nós usamos essa técnica para conseguir esse espaço com essa mecânica distalizando os molares, por exemplo. Lógico que tem, como eu falei, torques nos arcos, nos brackets, todo um mecanismo para que a gente consiga evitar, por exemplo, uma vestibularização desses dentes. Então, a gente consegue ter um ganho maior também no sentido transversal desse arco, que propicia, então, o posicionamento adequado desses dentes que estão faltando espaço.
Aqui um outro caso, também com o sistema autoligado, a gente percebe uma classe 1 e do outro lado ali, do lado esquerdo, falta um dente, um premolar. O premolar está impactado. Paciente com 20 anos, nessa época que ele começou o tratamento comigo, ele tinha 18. E aí, como que a gente faz um tratamento assim? Então, a mecânica de autoligado, além de ter essas vantagens todas, otimiza o meu tempo com o meu paciente. Por exemplo, essa primeira foto aqui em cima é a foto da primeira consulta. Eu já coloquei os arcos, já fiz o levante, já prescrevi os torques, já tem elástico ali cruzado e já tenho mola ativada. Então, eu consigo... deixa eu ver se é essa foto aqui. Essa aqui, na verdade, essa foto aqui já é uma segunda consulta. Eu consigo já potencializar essa mecânica de uma maneira diferente, porque se fosse num convencional, eu não conseguiria trabalhar com tantas ativações assim, que eu teria muito mais reações pela questão do atrito, né, que a técnica com a ligadura, com a borrachinha, me propicia. Então, aqui para vocês verem, a gente foi desenvolvendo. A partir do momento que eu abri um pouco esse espaço, o dente já começou a erupcionar. Inclusive, esse caso era um caso que eu já tinha conversado com os pais que ia ter que fazer um tracionamento. Mas o dente, ele veio, né, a gente abriu o espaço, ele veio, isso aqui foi em torno de 6 meses, já estava na boca esse dente. E aqui, então, a coordenação de arcos. Depois do 14, aí eu vejo depois de 10 semanas, 8, 10 semanas, troco para um outro arco, aí eu vou e já entro no retangular mais rápido, que aí é o 14/25, e assim a gente vai fazendo a nossa mecânica ortodôntica com o sistema autoligado, dispensando ligaduras e tendo menos visitas no consultório, tá? Então é crucial, eu mostrei esses 2 exemplos para falar dessa questão do sistema autoligado. O próximo que eu vejo crucial também são os alinhadores ortodônticos, pessoal. Essa é uma realidade atual. E também os meus pacientes que usam alinhadores, é algo muito bacana, porque eu faço todo o planejamento do caso antes de confeccionar as placas no meu software. E aí, então, eu confecciono a sequência de placas e o paciente depois vai utilizando. Lógico que tem alguns manejos, né, eu tenho que fazer alguns desgastes, ou colar uns attachments e outros sentidos, mas é algo que eu já fiz um pré-planejamento. Então, nessa fase que a gente está nesse cenário, nós podemos entregar 2, 3 placas para o paciente, e ele trocando em casa, sem precisar vir ao consultório, por exemplo, com tanta frequência. Pode ser até, dependendo do caso, você conseguir fazer uma ligação com o paciente para ver como está a adaptação. Eu consigo fazer uma consulta muito mais moderna com ele. Então, eu tenho que ter no meu arsenal educativo e de oferecimento de novas estratégias para o meu paciente, os alinhadores. Eu vejo como nesse cenário de pandemia é crucial. Então, meus pacientes, por exemplo, levaram algumas placas a mais e estão trocando em casa, mantendo o seu tratamento ortodôntico tranquilo, e eu aqui assistindo de longe, tá? Então, isso também é muito importante para o nosso cenário da ortodontia. Aqui um exemplo para vocês verem de um sistema que a gente vai fazer esse planejamento, chama CleanCheck. Então, eu faço o escaneamento do meu paciente, né, digital, e aí esse arquivo vai ser convertido em STL. Esse STL vai para esse software ou para outros, dependendo da marca de alinhador, e a gente vai planejar em um setup virtual as movimentações dos dentes. Todo o diagnóstico continua sendo seu, todo o planejamento, a necessidade ou não de exames complementares continua sendo seu. O que vai mudar é o setup, são os movimentos ortodônticos que eu faço um pré-planejamento antes. Então, para eu chegar a ter um sistema assim no consultório, eu tenho que fazer credenciamentos, eu tenho que conhecer algumas certas técnicas e conseguir oferecer isso para o meu paciente. Não necessariamente eu preciso ter um scanner no consultório. Atualmente, os centros de radiologia já me permitem fazer documentações com esse escaneamento também. Então, também tem outras empresas que alugam o consultório para você ter lá durante um dia e você escaneia todos os seus pacientes. Então, a ortodontia digital, ela é muito mais próxima de nós do que a gente imagina, tá? Então, é algo que o ortodontista, nesse contexto contemporâneo, ele tem que trabalhar. Eu dou curso para formação de especialistas, e no nosso curso, nós já entramos com a ortodontia digital como uma linha de ensino fundamentado para que eles saiam entendendo o manejo. Eles já têm contato com o scanner, contato com softwares, para que eles consigam desenvolver, então, essa ortodontia moderna.
Então aqui é um software para vocês verem desse sistema. E hoje em dia, ele é todo já em português, todo autoexplicativo. Quando eu comecei a fazer alinhadores, era tudo mais difícil, era inglês, não era tão autodedutível assim um software, tá? Então é bem bacana. Aqui para vocês verem um exemplo de uma sequência clínica de um apinhamento inferior, e a gente, nesse sistema de alinhadores, a gente consegue planejar. Então, por exemplo, eu sei que na 7ª placa, a minha paciente ou meu paciente estará dessa forma, é uma previsibilidade como estará aquele caso. Então, para vocês verem como alinho bem esse sorriso, de uma maneira com alinhadores, tá? Lógico que a gente fez um planejamento de attachments, que são essas bolotinhas que vocês veem aqui, ó, que são transparentes, e desgastes também, um pouco de expansão, tem todo um mecanismo e um planejamento ortodôntico também associado, tá? Aqui um outro caso, um caso mais simples, mas percebam que o paciente já chegou para mim com muitas retrações, ele já tinha feito um tratamento ortodôntico na sua adolescência, não queria usar aparelho fixo de jeito nenhum, então é um paciente que tem uma limitação de movimentos, por exemplo, esse canino, em 23, eu não podia mexer muito, né, ele tinha ali suas condições, vocês estão vendo, então num sistema assim eu consigo não movimentar certos dentes, certos tipos de dentes, ter certas movimentações, eu consigo no meu software planejar isso é muito legal, porque na ortodontia fixa, toda a ação tem a sua reação. Não tem como eu não mexer um dente. Todos estão ali engatilhados no mesmo arco. E no sistema de alinhadores estão propiciando muitos benefícios, inclusive para pacientes adultos. Acabou de sair um estudo comparando também alinhadores com ortodontia fixa, na questão de reabsorção radicular. E como a força ela é intermitente, ela permite que eu use em pacientes com alguns comprometimentos, embora saudáveis, né, periodontalmente tem que estar saudável, mas tem benefícios também, eu posso deixar a movimentação mais lenta, então é um sistema muito bacana, tanto para o paciente já adolescente, que a nossa faixa etária é maior no consultório, como um paciente adulto, até numa fase pré-protética, trabalhando numa fase lá de reabilitação oral. Ok? Então, essas são as duas técnicas que eu vejo cruciais para que a gente aplique no nosso consultório, no contexto ortodôntico atual, inclusive no contexto da pandemia também. Gente, ortodontia digital. Aí você fala assim, nossa, a ortodontia digital é tão distante, eu quero falar um pouquinho as vantagens dela para nós ortodontistas. O que acontece? O digital, na odontologia, já é mais familiar na graduação, por exemplo, na parte de prótese, na parte de endo, né? Os alunos já têm esse acesso maior com o digital. Na orto, não tanto. Inclusive, na graduação, pouco se fala de ortodontia, né? Então, realmente, eu falo que é uma faculdade à parte, é um curso à parte. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu sou apaixonada e encantada porque movimento. Por exemplo, eu fiz mestrado lá no Hospital de Reabilitação em Bauru, no Centrinho, e lá a gente trabalha com pacientes com anomalias, né, deformidades dentofaciais, craniofaciais. E nada acontece num paciente assim se o ortodontista não der um aval. É muito lindo o nosso trabalho. Então, eu sou um pouco suspeita para falar da nobreza que tem essa especialidade, sabe? E o impacto dela no paciente. Então, a ortodontia digital para a gente, ela pode propiciar, primeiro, o que a gente fala quando digital? Primeira coisa, você tem que fazer um escaneamento, né? Escaneamento vai te gerar um STL, um arquivo digital. Hoje em dia, os centros de radiologia já nos propiciam login e senha, você tem ali acesso a toda a sua carteira clínica de pacientes por meio de computadores. Então, por exemplo, eu não preciso mais ter pastas, papéis, modelos de gesso no meu consultório. Quem é ortodontista há mais tempo sabe o quanto que isso acumula. Você tem que ter uma sala só para isso. Então, você pode deixar tudo isso num arquivo, num HD ou na nuvem, e ter uma coisa mais clean, um ambiente mais clean ali de pacientes. E isso, nesse cenário de biossegurança, de menos papéis, de menos objetos, é crucial. Então, começar a olhar nesse sentido. Todas as mudanças tiram a gente da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é tão fácil assim, né? Mudança de hábitos é o que a gente realmente precisa. E, gente, está ao alcance de todo mundo. Hoje em dia, os centros de radiologia já mandam. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu já peço,
favor, disponibilizar no portal todos os exames, desde uma panorâmica, desde uma simples periapical que o paciente vai fazer, uma radiografia oclusal, está ali no meu sistema. Nesse gancho, a ortodontia digital, além dos alinhadores que eu falei, nos propiciam algumas ferramentas muito bacanas. Por exemplo, aqui é um... Deixa eu só ver se eu... É um vídeo para vocês verem de um sistema de colagem indireta. Então, a gente consegue fazer todo o planejamento do meu paciente numa colagem indireta no computador. Então, eu tenho um banco de dados, tá? Eu coloco o meu STL lá dentro desse software e colo os meus brackets nesse sistema. Isso vai trazer grandes vantagens. Eu posso posicionar o meu bracket de uma maneira com maior excelência, maior simetria, né? Sem erros leves de colagem, ou até planejar uma colagem mais alta ou mais baixa, na região posterior. Então, tudo isso, a ortodontia digital, ela me propiciará também, tá? Um sistema assim. Depois daqui, que eu planejei todo o meu caso, eu vou imprimir uma guia de colagem, tá? Então, aí eu passo, então, para o meu paciente. Aqui, para vocês verem, 2 tipos de guia de colagem direta, que é uma guia dupla, e uma guia de resina, tá? Uma de acetato e uma de resina, que você vai ou imprime o modelo, ou você imprime a própria guia e posiciona os brackets e coloca no seu paciente. E nessa consulta, então, você só vai transferir tudo que você planejou de maneira digital, tá? Como se fossem os alinhadores que você faz aqui no paciente. Além aqui são os modelinhos STL, para vocês verem um paciente. Então, eu faço esse escaneamento. Eu tenho vários softwares, inclusive gratuitos, que são leitores de STL. Então, eu tenho ali, vou ter uma pasta, ao invés de ter ali aquela estante, aquele armário cheio de documentação, eu vou ter uma pasta de cada nome de pacientes, com todos os seus exames. E se sua secretária pode organizar isso para você sem problema nenhum, e deixar tudo ali bem planejado, né? É importante também trabalhar com nuvem, com Google Drive, com outras plataformas, e com HD também, para você ter todo esse sistema dos seus pacientes, do seu consultório de maneira eficaz. Aqui um exemplo de uma impressora, tá? Que aí, por exemplo, eu vou imprimir... Como que eu faço, então, para confeccionar aparelhos? Então, a gente pode imprimir esses modelos, ou até mandar direto para laboratórios que fazem essa impressão e confeccionam um aparelho para você. Nós temos essas ferramentas disponíveis para a gente hoje. Aqui, por exemplo, é um aparelho que chama MARP, inclusive eu dei uma palestra esses dias sobre ele, e a gente fez a impressão do modelo e eu planejei ali, e ele veio pronto para mim dessa forma para eu instalar no meu paciente. Nesse sentido também, eu vejo como, por exemplo, técnicas que necessitem de algo mais apurado, por exemplo, uma tomografia. Aqui, por exemplo, é um software que a gente está desenvolvendo um guia de instalação de mini implantes. Então, eu consigo colocar a minha tomografia, os DICOMs da tomografia, dentro desse software e planejar qual é a região ideal para a instalação desse mini implante. Esse aqui é um caso que eu fiz com o meu colega Felício, da Crânio, e a gente fez ali, como eu tenho esse curso de ancoragem esquelética, a gente mostra muito essa parte digital também para os nossos alunos. Então, planejando ali a posição ideal do meu mini implante em uma tomografia. Nós podemos também associar tanto o STL quanto a tomografia. Então, a ortodontia digital, ela traz, assim, um mundo novo, tá? E apaixonante para a gente. A gente vai melhorar até na forma de ver o paciente. Então, aqui é um guia que a gente confeccionou, a gente planejou naquele software, e aqui ele no meu paciente. Nessa parte aqui, nesse orifício, é onde vai entrar a minha chave de mini implante, meu mini implante, eu vou instalar exatamente onde eu planejei. Isso vai trazer para um paciente, para um aluno ou para um colega que ainda não faz mini implantes, uma segurança melhor de não tocar em raízes, por exemplo. Isso acaba trazendo um pouco mais de segurança para ele. Aqui é um outro sistema, que é aquele que eu falei, o MARP. Então, com a tomografia, eu consigo fazer um planejamento que chama, por exemplo, MARP Guide, que é como se fosse uma colagem indireta que eu falei, só que aqui a gente vai, ao invés de colocar brackets nos meus dentes, eu vou pegar um torno expansor, como se fosse um disjuntor, e os parafusos dessa técnica, e planejar exatamente o que é melhor para o meu paciente, nessa forma
de software. Então, para vocês verem como a ortodontia atual, ela está mudada, ela está moderna. E, gente, acreditem, não é nada inalcançável. Você tem que fazer um investimento de educação continuada, que com certeza isso vai melhorar muito e acrescentar muito, tanto na sua vida, quanto dos seus pacientes. Aqui para vocês verem, então eu planejei aqui o sistema, esse aqui eu fiz, esse planejamento virtual eu fiz com uma empresa que chama Compass, tá? E a paciente eu planejei, depois eu que instalei, mas essa parte de software, de planejamento de guia, a gente pode ter algumas empresas que ajudam a gente também nisso, tá bom? Então, isso que é bacana, que a ortodontia digital, ela veio, mas também vieram muitas empresas que ajudam, tanto os laboratórios, eles dão formação de educação continuada, para que realmente o ortodontista consiga se familiarizar com esse mundo novo. Então, aqui, do virtual, imprimimos a guia em resina, e aqui está o aparelhinho instalado. Aqui, então, ele, uma semana depois de instalação, e abrindo, né, ele ficou um pouquinho tortinho por questões anatômicas da paciente, mas para vocês verem que a instalação desse sistema de ancoragem esquelética em palato, chamado de MARP, ele foi feito de modo digital. Olha que bacana. E vejam o diasteminha que abriu aqui, mostrando que a gente teve uma resposta esquelética. Vejam que não tem nem bandas, então foi puramente esquelético nesse caso. Então, vantagens da ortodontia digital. Dentro desse tema também, além da educação continuada e o digital na ortodontia, né, no seu consultório, que eu falei, tem a biossegurança. Esse é um assunto muito importante que todo mundo está com sede de ouvir o que fazer a partir de agora. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto, tá? Ele está dividido em episódios, que eu vou ajudar os ortodontistas desde a pré-consulta até ali o final, o descarte, a esterilização, a finalização do atendimento do paciente. Porque tem algumas características que para a ortodontia mudam. E aí é bom ter alguém que fale disso, um especialista que fale disso, porque conhece a nossa rotina clínica. Eu quero falar um pouco sobre cada tópico, rapidamente, porque eu não vou ter tempo de explanar muito bem isso. Eu vou ter esses episódios nas minhas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Instagram e Facebook, e vocês vão conseguir acessar os vídeos com detalhes, tá bom? Mas nós temos que saber que a partir de então agora, o pós-Covid, né, quando a gente puder voltar a trabalhar, que a quarentena acabar, algumas coisas vão mudar, e nós temos que estar preparados para isso. Então, a pré-consulta, ela é importante, você, no contato telefônico, você falar com o seu paciente, ver se ele tem está com algum sintoma, se ele tiver com alguma febre, algum sintoma, tem um questionário que a gente vai abordar com o paciente, você remarca a consulta dele, isso é importante. Se ele tiver tudo bem, ele vem para o consultório. Chegando no consultório, tem algumas adequações que você vai ter que fazer na sua clínica, tanto na sua sala de espera, tirar objetos, tirar o máximo de coisas possíveis, deixar aquele ambiente clean, a sua secretária com máscara, distante do paciente. Se possível, os pagamentos sejam feitos de modo de transferência, evitar dinheiro, contato, né? Então, isso é importante também. Orientar, ter um álcool em gel disponível para o paciente quando ele chegar, orientar a lavagem de mãos no banheiro ou no lavabo, lavar o rosto, lavar as mãos antes de chegar, fornecer um propé, ou tem outras formas também que a gente pode abordar nessa parte do paciente chegar ao consultório para manter essa biossegurança, tá? Mais aqui. A paramentação do dentista, o que mudou, então a gente vai falar sobre isso. Nós, como profissionais a gente não lida tanto com aerosóis como outras áreas, né? Endo, prótese, por exemplo, que lida muito com aerosóis. Então, isso é um fator, uma vantagem, a gente vai usar para uma coisa ou outra, mas não faz parte tanto da nossa rotina, né? Usar motor de alta e tudo mais. Então, algumas paramentações mudam, mas basicamente é o que se fala, né? Tem o jaleco por baixo, a paramentação do TNT com temperatura alta, no mínimo 40, e a gente sabe como está difícil de encontrar tudo isso. A máscara, o óculos, pode ser máscara cirúrgica para as consultas convencionais de ortodontia. Se você for usar aerosóis, aí sim você pode usar a PFF2 ou N95.
óculos de proteção e a face shield, né, e o gorro. Então, essa paramentação é super importante. Não precisa ser necessariamente ter algo a mais. É basicamente essa parte de paramentação. Quais são os procedimentos e cuidados ao atender o paciente? Então, o paciente chegou, está com propé, é bom você ter um espaço no seu consultório que ele possa deixar as suas coisas, né, e não na sua sala clínica, tá? Bolsa, pastas, essas coisas que os pacientes sempre vêm junto, né, blusa, e dar um bochecho para ele, tá? Se possível, de peróxido, né, que a gente está recomendado, os artigos têm mostrado isso, e aí você inicia o seu atendimento. Nesse momento, deixe a sua mesa clínica adequada já para você evitar ficar abrindo e fechando gavetas, tá? Tem alguns cuidados que eu vou falar com mais cuidado em relação a alicates, a fios ortodônticos, coisas que a gente não tem, como, por exemplo, alicate de corte distal, o que eu posso fazer para evitar o meu uso? Então, tem alguns detalhes que eu vou abordar bem nesses episódios, como retirar o EPI e como abordar essa parte de EPIs, descarte e esterilização também, o que muda, o que eu tenho que esterilizar com mais frequência, e o que eu tenho que ter a mais no meu consultório. Lembrando que a gente tem algumas questões, por exemplo, a borrachinha, já é outra desvantagem que eu falei lá no começo da palestra. Né? Quando a gente usa ainda ligaduras, tem aquele fator que a gente sabe, né, de contaminação. Então, algumas coisas vão ter que ser mudadas aí a partir de então, tá? Então, são detalhes que a gente vai abordar com mais cuidado nessa parte de EPI e de biossegurança, tá? Aqui para vocês verem alguns detalhes sobre o jaleco, né, o face shield, essa máscara, o óculos de proteção. Eu acho que esse é um assunto que não sai da cabeça de nenhum ortodontista, nenhum dentista atualmente. Então, eu me coloquei na obrigação de falar um pouco para vocês aqui nessa palestra de contexto atual, tá? Como tirar as luvas, calçar as luvas, tudo isso tem um detalhe importante, tá? O CROSP, o CFO, os órgãos estão todos preocupados, eles estão disponibilizando PDFs para ajudar a gente também nesses atendimentos. Se alguém quiser depois, eu posso fornecer, manda para mim um e-mail, eu vou deixar meu e-mail no final, eu mando para vocês os PDFs, mas vocês encontram isso no site, tá? Então, eles estão dando todas as orientações pré-consultas na consulta, como que fazer. Lembrando que atualmente está autorizado atendimento de emergências e urgências, né? O ideal é que a gente não atenda os pacientes ainda pela quarentena. Pelo menos aqui em São Paulo, tá, pessoal? Então, mas mesmo assim, nós temos que nos preparar para começar a atender. E esse retorno para o consultório será diferente. Então, essa parte de biossegurança é algo que está muito importante na cabeça dos clínicos, eles querem ouvir mais, tá? E a gente que está aqui na frente, né, a gente tem essa orientação de passar para vocês também, né? Essa vontade de ajudar. E aqui, então, alguns cuidados, tá? Olha, tem aqui toda uma rotina do coronavírus, a gente sabe que tem aplicativo que está orientando bastante a gente. Cuidado com fake news, isso é super importante, né, pessoal? Mas é algo que a gente vai abordar bem nesses episódios, tá? Para que fique dedicado a isso. E depois, essa parte de biossegurança que eu falei um pouquinho, tem a gestão e marketing, que eu vejo assim como algo crucial para que a gente realmente aplique. Na minha época de formada, eu formei em 2007, eu não tinha isso. Eu sei que hoje em dia é obrigação, né, ensinar o aluno isso. Eu estou fazendo nessa quarentena uma sequência de lives com vários colegas, vários amigos especialistas em determinadas áreas, e uma delas que a gente recebeu foi um doutor que falou de gestão, e ele falou ali que foi instituído já a obrigatoriedade nas faculdades, ensinar os alunos, mas é algo que a gente tem que levar isso a sério, olhar além de bons técnicos, bons dentistas, nós temos que olhar com a visão empresarial, como gerir o nosso negócio. Isso aí eu recomendo que faça seu curso, procure informações para que você saiba lidar com essa parte também administrativa, super importante. Nesse sentido, trabalhar com softwares odontológicos é muito importante, porque ele vai trazer para você, ele vai te ajudar a gerir o seu negócio. Eu, por exemplo, eu não consigo viver sem o meu. Ali eu tenho desde os dados básicos do meu paciente, até todos os exames, todo o histórico, então tudo meu já é no software. Então, eu posso até abrir prontuário no software e salvar ali.
Então, eu tenho todas as orientações. Por exemplo, um paciente que é menor de idade, eu posso até colocá-lo já como, por exemplo, eu vou emitir um recibo. Ele não vai ser no nome dele, vai ser no pai. Então, como ele está dependente do pai que já tem um cadastro, sai tudo pronto para mim. Eu tenho acesso a fluxo do consultório, eu tenho acesso aos dentistas que trabalham comigo, como que é feito a questão dos meus funcionários, a questão dos fornecedores, laboratório, eu tenho controle de tudo isso. Qual foi o laboratório, quantos aparelhos foram enviados, qual a diferença de um do outro, a gente sabe que isso num papel, num caderninho, às vezes confunde a secretária. Então, tudo isso a gente tem capacidade com esses softwares odontológicos. Eu também posso passar para vocês depois algumas marcas, até que eu uso, tá? Depois para vocês. A questão de marketing, inclusive marketing digital, embora a gente saiba que, tem gente que fala assim, mas eu não preciso, minha carteira de pacientes é mais do boca a boca, que inclusive, eu estou nas mídias faz um tempo já, eu falo que esse paciente que vem de boca a boca continua sendo esse paciente padrão ouro, porque ele vem de uma qualidade de um paciente que já passou por aquela experiência que ele veio. Mas você tem que ter um website, você tem que ter redes sociais do seu consultório, tá? E tem que ter estratégias de você desenvolver tudo isso de uma maneira bacana. Por exemplo, o meu site, o meu aluno ou o meu paciente, ele já consegue clicar num formulário e falar diretamente comigo, no e-mail, para marcar consulta. Ele pode acessar minhas redes sociais, por exemplo. Então, é um site dinâmico, a gente precisa de ajuda nesse sentido. A questão também é importante falar uma coisa, gente, que esse mundo social, eu falo que é de rede social, independente da idade, todos chegam no mesmo padrão de experiência. E, às vezes, confundem-se muito. Não é para o seu paciente seguir se você na sua rede pessoal, ou você dar consultas online, no direct ou no WhatsApp. Não é isso, mas que você tenha ali uma visibilidade, que ele possa te encontrar o seu dentista ali online, isso é fundamental, esse funcionamento, essas estratégias atuais. Marketing digital, ou, por exemplo, mala direta, de lembrar aniversário, de lembrar, enfim, detalhes a gente, por exemplo, que faz tratamento ortodôntico, o paciente está em contenção, eu vou vê-lo daqui a um ano, então eu marco no meu software, ele consegue me lembrar, falar, tá na hora de ligar para aquele paciente, ou então ele mesmo manda um SMS, se eu programei isso. A sua doutora está pedindo para você entrar em contato, ou você pode confirmar consultas por meio dos softwares. São detalhes automatizados que levam a sua assinatura, que fazem um bem danado para o seu paciente, trazem uma grande vantagem e estreita esse relacionamento profissional, que é o que você deve ter também. Então, eu vejo, pessoal, esses 4 itens como fundamentais para que a gente trabalhe num cenário atual, não só apenas na pandemia, mas na ortodontia atual. Então, esses 4 pilares: gestão e marketing, educação continuada, digitalização da sua clínica na ortodontia, né? E essa questão da tecnologia agregada da biossegurança, tá? Aqui estão os meus contatos, o meu site, o meu Instagram, meu e-mail. Vocês fiquem ali à vontade de falar comigo, mandar dúvidas, tá? Eu agradeço muito a participação, né, da sala lotada aí, pessoal daqui do Google GoToWebinar, tanto o pessoal daqui quanto do YouTube, os meus colegas palestrantes, desejo boa sorte nas próximas. E aqui, então, a gente encerra a nossa palestra. Vou deixar a palavra para o Leandro, que eu acho que ele vai passar para algumas perguntas, não sei. E é isso aí, Leandro. Obrigada pelo convite a todos aí. Não estou ouvindo ele. Leandro, estou te ouvindo. Voltei. Agora deu. Joia. Então, obrigado, Thalita, pela aula, pela palestra. Foi bastante importante até nesses momentos que a gente está vivendo, as coisas que você citou a respeito dessa questão do cuidado todo digital com o material dos pacientes e tudo mais, para ter o mínimo de contato necessário com o material em si. A gente tem algumas perguntas para você. Vamos lá ver aqui, ó, que eu tenho aqui algumas coisas. Uhum. Bom, tem aqui... gente, só um aviso rapidinho. Podem mandar todas as perguntas que vocês quiserem. A gente vai tentar responder todas, tá?
mas aí a gente precisa, na verdade, deixar... a gente só tenta responder tudo, óbvio que a gente vai tentar responder tudo, a gente vai tentar atender todo mundo. Então, eu falei de 3, 4 perguntas, mas se der tempo a gente responde todas que mandaram, tá? Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. Os alinhadores têm restrições quanto à indicação? Eles são capazes de reabilitar uma orelha cruzada, por exemplo? Ótima pergunta. Não sei quem falou, mas, olha, esse assunto é crucial. Atualmente, qual é o nome da pessoa? Eu não tenho aqui, na verdade, eu posso buscar. Não, tudo bem. Atualmente, a tendência atual na ortodontia é trabalhar de forma híbrida. Então, por exemplo, dependendo da quantidade de atresia de maxila, nós podemos associar, e também da idade, associar um disjuntor ou até um expansor MARP antes de entrar com alinhadores, tá? Então, isso vai partir do seu diagnóstico. Expansões pequenas, o alinhador faz, sim, expansões dentoalveolares, como se fosse com bracket fio. Se for esquelético, aí sim, a gente associa com outras técnicas. Tá, legal. Deixa eu ver agora um pouco. Eu gostaria de saber com a doutora Thalita qual é a abrangência de um curso de mestrado em ortodontia. Bom, esse assunto, a gente tem 2 formas de trabalhar na pós-graduação. O mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O que eu fiz foi acadêmico, então ele é bem nessa questão de pesquisa e tudo mais. O profissional, ele já leva para uma parte clínica, entendeu? Então, teria que ver qual a sua pretensão. Eu recomendo, pela minha experiência, que você faça uma especialização, seja especialista, e procure um mestrado acadêmico, se esse é o intuito seu de seguir na área da docência. E o profissionalizante acaba ligando muito com a clínica. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não é nem especialista, já entra no mestrado para tentar ter aqueles 2, mas não é tão aprofundado. A ortodontia, a gente fala que 3 anos ainda é pouco para aprender o que a gente aprende. Então, essa seria a minha indicação, minha orientação. Então, o ideal, sua indicação é fazer primeiro a especialização e depois o mestrado, é isso? Sim, acadêmico. Não, o mestrado acadêmico, sim. Teve um caso que você mostrou que a pessoa perguntou o seguinte: nesse último caso, como foi feito o fechamento do diastema que se abriu? Perfeito. Tá, o que acontece? Essa paciente em si, eu mostrei só o transversal, né? Ela tinha atresia. Então, isso, independente de usar MARP ou em crianças, né, em disjuntores, o diastema faz parte de uma resposta esquelética. Então, a gente abre ele na sutura palatina e, naturalmente, há uma neoformação óssea para fechar esse diastema, que ele acontece de 2 meses, naturalmente ele fecha. Ele vai fechando sozinho, tá? Então, não se preocupa, porque é temporário esse diastema que abre. Tá. E a última pergunta aqui, como você observa o cenário das clínicas odontológicas de ortodontia quanto biossegurança? Ótima pergunta. Muita coisa vai ter que mudar, tá? E algo que até é bom essa pergunta, porque uma das desvantagens para a gente, comparada a outras especialidades, é que a gente atende maior volume de pacientes por dia. E isso vai ter que ser mudado. Nós vamos ter que ter uma rotina clínica de tempo de atendimento, de limpeza, de reforçar aquela biossegurança e atender o próximo paciente. Então, por exemplo, algumas questões que já a vigilância sanitária já pede à Anvisa, de trabalhar com box fechado, tem que ter um isolamento entre os equipos. Isso tem que ser levado mais seriamente agora e ter um espaçamento maior de atendimento de pacientes, tá? Quanto maior a clínica, maior o cuidado nesse sentido. Então, realmente vai ter que ter um preparo, um treinamento do seu pessoal, dos seus ortodontistas, para que você trabalhe agora de uma maneira com a biossegurança maior. Tá certo. É isso, Thalita. Muito obrigado, doutora Thalita, pela sua participação. A gente agradece muito a disponibilidade que você teve aí de trazer essas informações para os alunos. Só lembrando que a sua palestra, assim como todas as outras, para você e para todo mundo, vai estar disponível no YouTube assim que finalizar, tá? Para todo mundo assistir de novo. E é isso. Obrigado aí pela sua participação. Legal. Obrigada, Leandro. Obrigada, Colgate, todos vocês, a família Colgate, tá? Obrigada mesmo e ótimo congresso para todo mundo aí que tem
excelentes assuntos e palestras agora, a partir de agora também. Legal, obrigado, Thalita. Tchau. Tchau.